boa noite para você, para quem estava esperando ou para quem apenas está aí do outro lado esperando para ver no que vai dar. Deu aqui no Sem Tabus, um programa para falar de sexualidade, relacionamento. É tão bom cada encontro, cada semana, e eu agradeço muito a você pela parceria, pelo convívio, pela amizade, por cada palavra de incentivo, motivação, por cada história que chega até nós. Significa a sua confiança pelo nosso trabalho. Muito obrigada pela permissão de me deixar entrar aí na sua casa. Seja você que nos acompanha pela TV Novo Tempo, ou pela Rádio Novo Tempo, ou é um dos nossos internautas queridos. Então, de qualquer maneira, queremos estar juntinho de você. Nós somos daqueles canais que se interessam especialmente em trabalhar os aspectos da vida como um todo, a tua saúde mental, física e espiritual. Nós falamos aqui de esperança, nós falamos de saúde, família, relacionamento, sobre Deus e tudo que Ele tem apresentado em Sua palavra para nós. E muito do nosso sofrimento é porque nós nos distanciamos da palavra de Deus, do ensino de Deus, e aí ficamos criando, inventando novos caminhos em busca de algo que já está prático, pronto. Quando nós seguimos um caminho reto, traçado por Deus, isso está revelado em Sua palavra. Então, fica aqui o nosso convite para você se dedicar mais àquilo que realmente tem valor na vida. E as coisas não são as supérfluas, as passageiras, as que podemos até classificá-las como inúteis muitas vezes. Temos que ir ao que é mais concreto, mais profundo e mais permanente na vida. E nada mais significativo em termos de permanência, de valor, do que relacionamento. Então, fique muito à vontade aqui para a nossa conversa. Vamos começar conversando hoje a respeito da construção da sexualidade. E após esse primeiro momento, vamos falar sobre os mitos da sexualidade. Como nós não fomos bem ensinados a respeito de sexualidade e hoje nós vivemos numa grande confusão a respeito dela. Houve um tempo em que se negava, houve um tempo em que ela foi apresentada como algo pecaminoso, feio, sujo, apartado das coisas santas. E aí hoje nós vivemos uma grande celeuma, uma grande confusão, um resquício de pensamentos antigos, com novidades que vêm assim arrastando muita gente para uma ilusão muito perniciosa, né? E aí a proposta aqui é conversar com você a respeito da verdadeira sexualidade. Minha convidada é especialista em sexualidade e é uma das autoras do livro Conversa Íntima, mais uma vez aqui no Sem Tabus. Eliane Mello, tudo bom com você? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Como foi que você se despertou para se debruçar sobre o tema sexualidade? Qual foi a necessidade que você viu? A principal necessidade que eu observei é a carência das pessoas em entender o tema. Então, elas julgam que a sexualidade é igual a sexo, e não é. A sexualidade ela é muito mais ampla, ela é maior, ela faz parte da personalidade de cada um, ela define nosso modo de agir com as pessoas, essa busca de amor, de intimidade, de contato, só acontece por causa da sexualidade. Então, uma coisa que me chamou a atenção desde o início foi a confusão que existia no termo. Daí a necessidade de pesquisar. Que interessante. É tão gostoso ouvir isso de uma profissional que diz a respeito de um tema em que a sua atenção foi voltada para uma necessidade. Não é simplesmente, eu acho que eu vou selecionar entre tantos temas para estudar, para me aperfeiçoar sobre. Mas o teu ponto de partida foi a necessidade. As pessoas não entendem a sexualidade como ela é. Ela vem carregada de mitos, inclusive. Vamos falar um pouquinho, então, de como se constrói a sexualidade? É interessante a gente pensar na construção da sexualidade, por quê? Porque a construção da sexualidade, ela chega a ser anterior ao nosso nascimento. Então, algumas pessoas se assustam. Como assim? Né? Já nasci, já cresci e minha sexualidade é anterior? Porque os seus pais definem boa parte da sua concepção com relação à sexualidade.
E essa vivência dos seus pais, baseado na sociedade em que eles vivem, acabam por formar o que você vai ter como sexualidade. Só que é claro, Darleide, que no momento da gravidez, você se depara com o sexo e ele define mais ainda a sua sexualidade. Por isso é muito comum a gente ver uma gestante que está grávida de uma menina. Ela vai procurar roupas na cor de rosa, vermelho, lilás, sempre coisinhas que vão remeter à feminilidade. E já quando é um menino, você pensa em azul, verde, amarelo, você pensa em futebol, em bola, em carrinhos. Isso é a construção da sexualidade também. São padrões que constroem o que se sabe sobre sexualidade, Sim, né? Porque a sexualidade, ela não é definida só pelo sexo, ela também é definida pelas questões de gênero, que é a forma como você se expressa como mulher e como homem em uma sociedade. Então, essa construção, ela é anterior ao seu nascimento. Na gravidez, ela tem um marco importante, que é o sexo do bebê. E quando você vai crescendo na infância, a sua mãe, em algum momento, vai se deparar, né, para construir mais ainda essa sexualidade. Então, geralmente é quando essa criança começa a ter certos comportamentos e ela escuta: isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. E acaba que você vai aprendendo a forma correta de ser menino e a forma correta de ser menina. E uma coisa que me chama a atenção na infância é a questão das regiões do corpo. Né? É muito comum a gente observar uma mãe ensinando o filho o olho, a boquinha, o narizinho. Então, assim, raramente elas chegam lá embaixo, né? Para dar o nome dos órgãos genitais. E quando chegam, geralmente usam nomes que são nomes infantilizados, né? Então, a vulva vai virar borboletinha, florzinha, qualquer coisinha assim, inha, né? Geralmente. E o pênis também acaba tendo alguns apelidos, que eu acho que eu nem preciso citar, porque todo Já mundo são sabe, né? Então, essa construção, ela é importante no sentido da criança, ela conhecer os seus órgãos sexuais. E o nome é uma coisa imprescindível. Hoje em dia, às vezes você percebe que a pessoa tem dificuldade em falar o nome. Então, vagina, pênis, a pessoa já fica vermelha em pensar em falar, porque não tem essa liberdade de construção da sexualidade. Essa sexualidade na infância, ela funciona como se ela fosse o alicerce. E se esse alicerce não foi bem construído, vai acabar dando problema nessa construção ao longo dos anos. E a infância é um momento também onde essa criança ela precisa aprender de onde ela veio, né? E geralmente a gente consegue trabalhar bem com a criança respostas simples, respostas claras, sem precisar entrar em detalhes. Mas a criança ela precisa saber a verdade, ela precisa entender no pai e na mãe um canal aberto de comunicação, mesmo que seja sobre sexualidade. E se a criança não percebe isso, ela não vai nem perguntar, ela não vai nem fazer perguntas básicas, porque ela vai sentir que é um assunto que não se pode falar no lar. Então, essa construção, ela já começa a ter problemas, nesse caso, desde muito cedo. Entendi. Quando você diz assim, em algum momento você falou assim, fazendo a distinção menino-menina. Aí os pais, os educadores, enfim, vão dizer assim, olha, isso não é coisa de menina, isso não é coisa de menino. Você vai ser ensinado a aprender o modo correto de ser menino, o modo correto de ser menina. Aí agora nós vamos entrar, por exemplo, a falar sobre alguns mitos a partir dessa construção, tenha sido ela bem feita, vai ser conduzido para o resto da vida de maneira adequada. Se foi feita de maneira equivocada, vamos arrastar equívocos até que tomemos consciência e busquemos ajuda e possamos dar uma meia volta aí nessa história. Muitos pais, inclusive, plantaram mitos na cabeça dos filhos. Olha, o modo correto de ser menino é: menino não chora,
Modo correto de ser menino é, menino não ajuda nas atividades domésticas. O modo de ser menina é, então assim, é lá atrás mesmo, né? Que as mentiras são contadas, os equívocos são levantados, e aí tem outros mitos que nós vamos, a partir de agora, falar, a menos que você ainda queira destacar algo mais sobre a construção da sexualidade. Então, eu acho que vale ressaltar, como eu disse, se a infância é a base da minha construção, é o alicerce, é na adolescência que vai se dar a construção das paredes. E a fase adulta é só o telhado, a grosso modo. Sim. Então, é interessante que a gente reflita que enquanto a gente está na infância, a gente entende os pais como verdade absoluta. Então, se eu não aprendi ali no meio familiar as verdades absolutas, o que vai acontecer na fase da adolescência? As pessoas externas elas vão aparecer. Então vai chegar a televisão, vai chegar a escola, os professores, os amigos e vão falar outras verdades. Daí a importância de ter esse canal aberto de comunicação em casa. Então tá, vamos então abrir agora a questão dos mitos da sexualidade. Tem um aspecto aqui que me chamou a atenção no que vocês escreveram a respeito da reconstrução da sexualidade. Falamos agora da construção, vamos falar de mitos, mas reconstruindo a sexualidade, vou deixar para o último bloco, porque eu acho que vai fechar bem a questão. A construção. E se ela foi mal feita? E se ela foi equivocada? Como é que se reconstrói? Vamos trazer aqui agora alguns dos mitos para comentarmos, para você entender alguns malefícios produzidos quando essa sexualidade não é bem construída, não é bem elaborada, não é bem entendida, e aí você vai ficar com o assunto mais claro ainda, a sua compreensão vai se expandir. O mito do corpo perfeito. É um dos primeiros mitos que você destacou, mas é importante dizer o que é exatamente o mito, né? Então, um mito, a essência da palavra, fala sobre fábula. Então, assim, é uma história que é inventada, tá? Então, só que ela pega uma proporção tão grande que você começa a tê-la como verdade absoluta. É aquela mentira tão bem contada que passa a ser verdade. Isso é um mito. Então ela foi tão repetida, né, de gerações a gerações, que já é como se fosse uma verdade. Então a gente precisa desconstruir esses mitos, né? E quando a gente fala, por exemplo, de mito sexual, aí a gente vai ter essas falácias com relação à sexualidade. E aí você destacou o mito do corpo perfeito, sendo que antes você disse que os mitos sexuais acabam sendo reforçados pela falta de informação científica básica, sim. O que faz com que o senso comum prevaleça e determine as verdades nas práticas sexuais dos indivíduos. Ao olhar para os mitos sexuais, vamos observar que sua origem pode estar firmada em 3 lugares específicos. Quais são eles? Então, esses 3 lugares, essas questões de anatomia e de fisiologia, que são desconhecidas, na sociedade, que também ensina esse modo de ser homem, de ser mulher, e a religião. Então, a religião ela tem um fator importante nessa construção dos mitos também. Porque, como você mesma já citou, em determinado momento da história da sociedade, a religião ela impôs verdades que não eram verdades, que eram mitos. Mentiras como verdades. Que eram mitos, mas acabou que as pessoas foram levando adiante. Então a gente precisa reconstruir. Bacana. Número 1, mito do corpo perfeito. Eu acho que o mito do corpo perfeito envolve muito a questão da anatomia e da fisiologia. Porque o desconhecimento da anatomia e da fisiologia pode fazer com que as pessoas pensem que eu só vou ter um bom desempenho sexual se eu tiver o padrão que a sociedade está me exigindo. Então, eu poderia dizer que chega a ser uma mistura de sociedade com falta de conhecimento anatômico e fisiológico. Então, para que eu tenha um bom desempenho sexual, eu não preciso de um corpo perfeito. Eu não preciso de um corpo nas proporções que a sociedade exige. Eu não preciso ser magra, alta, eu não preciso ter o peito grande ou a bunda grande, o que for. Eu não preciso disso. Por quê? Anatomicamente e fisiologicamente falando, eu preciso ser uma pessoa que está funcionando.
Então, a gente já tira essa ideia, né? Tem que desconstruir a ideia de que só quem é magrinho que vai ter um bom relacionamento sexual. Não. Todas as pessoas podem ter um bom relacionamento sexual, desde que estejam funcionando fisiologicamente. Então, todo o seu corpo funciona bem. Nesse quesito corpo perfeito, o que você considerou anteriormente a respeito dos lugares onde se constroem mitos a respeito da sexualidade, você cita que ela se faz presente aqui, referente a esse mito do corpo perfeito, por exemplo, a religião, porque muitas pessoas enxergam o corpo como algo culposo. Ou seja, isso aconteceu por conta de um pensamento religioso primitivo, quando dividiram corpo e alma. O que não é bíblico, né? O que nós sabemos que não é bíblico. A Bíblia não apresenta divisão entre o corpo e uma alma que sai branquinha de nós, como aparece nos filminhos, enfim. Então, quando essa divisão foi feita, o corpo é pecado, a alma se purifica. Sim. Então, o que eu faço no corpo é pecado. Se sexo está no corpo, se o desejo está no corpo, é pecado. Então, o quanto eu não fizer, melhor para a minha alma que se purifica. Sim. Equívoco, mito. Muito. Põe mito Destruidor. nisso. Então, o que acontece? Você percebe que a gente vê os 3 aspectos? Sociedade me impondo um corpo perfeito. Mas eu tenho a religião que em determinado momento fez uma dicotomia. Então ela dividiu o corpo da alma, que não é bíblico. Mas eu também tenho a construção anatômica e fisiológica, a falta desse conhecimento. E acaba que vão desembocar na construção desse mito, que o corpo perfeito ele vai funcionar melhor, você vai poder ter um relacionamento sexual melhor. Só Isso não é se verdade. esse corpo for perfeito, né? Como os gregos trabalhavam a perfeição do corpo, aquela ideia no corpo. Apesar de que a Bíblia ela apresenta o conceito de que nós temos um corpo integral, né? Tudo acontece em nós. Apresenta o ser integral único, com o sopro de vida dado por Deus, que é a origem, né, que está em Deus. Então, a sexualidade no meu corpo, pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, incluindo o sentido de cultuar a um Deus, tudo isso está no meu corpo. Portanto, o que está em mim, as minhas práticas, devam ser de acordo com essa crença. Então, o sexo, ele é santo, justifica-se que Deus o criou, portanto, a prática dele não é alguma coisa que traz prejuízo para este corpo, se ele é feito segundo esse plano perfeito de Deus, do prazer e do bem-estar humano. Entende? Rapidinho, já voltamos? Você espera por nós e nós esperamos por você. Até já. A conclusão a respeito do que nós falamos anteriormente, a respeito do mito do corpo perfeito, é a seguinte: o mais importante não é o tipo de corpo que temos, mas as expressões que podemos tirar dele, com o seu potencial de sedução. Isto é, só é possível se gostarmos dele. Gordinho, mas eu gosto, magrinho eu gosto, baixinho, mas eu gosto, eu me sinto bem. Então, essa expressão da sexualidade com o corpo que você tem, na medida que você tem. Essa é a conclusão do seu esquema de ideia a respeito dos mitos da sexualidade. A minha convidada, a nossa convidada, é Eliane Melo, escritora, especialista em sexualidade, e essa questão dos mitos da sexualidade vai responder a muita coisa de muita gente aí do outro lado. Um segundo mito que você destaca é o mito da diferença de prazer entre homens e mulheres. Novamente, nesse mito, a gente vai ter os 3 contextos. Então, a religião, mais uma vez, influenciando essa ideia de que o homem ele tem um impulso maior sexual, enquanto que a mulher ela deve ser o meio usado para frear o impulso sexual do homem. Então, uma vez que eu tenho um corpo que é pecaminoso, eu preciso evitar o relacionamento sexual. E quando eu tento fazer isso, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. E esse ser é a mulher. Então, a mulher ela se torna, nesse contexto, a pessoa que equilibra, que freia
o homem que tem um instinto maior sexual. E a sociedade, ela acaba por confirmar isso. Então, ela acaba falando, o homem pensa mais em sexo, o homem gosta mais de sexo, a mulher não gosta tanto de sexo. E o equívoco, além da sociedade, com relação à anatomia e fisiologia. Porque quando a gente estuda fisiologicamente, nós vamos ver que temos o pênis e temos a vagina, que são órgãos homólogos. Então, até a 7ª semana, lá na barriga da sua mãe, você era exatamente igual. A partir da 7ª semana, você vai se definir externamente. E existe uma concordância entre os dois órgãos. Então, a sensibilidade existe nos dois órgãos. Tudo vai acontecer nos dois órgãos, com uma pequena diferença. A mulher, ela vai ter muito mais terminações nervosas do que o homem. Então, o que o homem tem na glândula do pênis de terminações nervosas, a mulher vai ter o dobro disso. Mas isso vai conferir para a mulher orgasmos múltiplos, inclusive. Mas o que o mito diz? Que o homem, ele vai ter mais apetite sexual, ele vai ter mais desejo sexual. E na fisiologia realmente não vai acontecer assim. Na verdade, os dois vão ter prazer. Mas a mulher com orgasmos pode chegar até orgasmos múltiplos e o homem não. Ele vai ter um orgasmo por vez. E para a gente entender esse mito, a gente também precisa compreender aquelas fasezinhas do relacionamento sexual, que são exatamente iguais, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, desejo, excitação, orgasmo e resolução, os dois vão passar, com algumas peculiaridades, mas que não atrapalha em nada no exercício da sexualidade plena. Ok. Então, deixa eu ver se eu entendi. O mito da diferença de prazer entre homens e mulheres. Homens e mulheres, a verdade é que eles têm os mesmos prazeres. O mesmo potencial de prazer. De ter prazer. Entendi. Agora, não é que um tem mais prazer, outro menos prazer. É nisso que está o erro. De que o homem tem mais prazer porque ele tem mais vontade, porque ele quer mais. E a mulher tem menos prazer, ela é que freia, ela é que põe... Então, assim, não, os dois têm a mesma necessidade sexual e o mesmo potencial de prazer sexual. Sim, mas você entende que se eu tenho essa construção de que eu sou responsável por frear, o desejo ele vai aparecer na minha cabeça, a primeira coisa que eu vou fazer é, opa, deixa eu lutar contra ele. Não deixa esse desejo aparecer, porque é pecado. A menina ela é ensinada a ser uma boa menina. E às vezes a gente entende na idade adulta que ser uma boa menina é evitar o sexo. Né? Então, olha como isso é prejudicial. Uma coisa que é construída lá na minha infância, uma boa menina senta de perninha fechadinha. Boas meninas não podem mostrar a calcinha. Você vai entendendo que o seu órgão sexual, ele é sujo, ele é feio. Tem a ver com a sua conduta moral, no que diz respeito assim, você é boa se não fizer sexo. Né? Isso inclusive, é afirmado na adolescência. Né? Então, na adolescência, as pessoas deveriam entender, eu devo me manter puro por uma questão de crença em Deus, em saber que Ele está guardando o melhor para mim, e não por esse peso. Que não é o tempo, não é a hora, não tem maturidade para tal, não é nem o físico está todo, físico e emocionalmente não está todo pronto para a relação sexual, mas a gente prefere colocar mais basicamente, não faz porque Deus não gosta. Não faz porque Deus castiga. É mais fácil, né? Mas realmente existe um estudo da psicologia que diz que apesar do corpo ficar pronto na fase da adolescência, mentalmente esse corpo não está preparado. Então, ele só vai ficar preparado a partir de 19 anos. Muito bem. Por isso que a gente sempre está trazendo aqui a questão de que casamento é um lugar pronto para a atividade sexual, imaginando-se que você já vai ter uma idade mais adequada para um compromisso, para afirmar, porque sexo é um compromisso, não é simplesmente fazer por fazer e alcançar o prazer, tá? Já fizemos e faremos ainda outros programas a respeito desse tema, porque justamente há que sempre se entender essa dinâmica do que tem a ver o sexo com a minha vida, o meu bem-estar em todas as áreas e momentos da vida. Podemos passar para o próximo? Podemos. Então, ok. Mito do significado do orgasmo, do prazer e da performance individual. Esse mito,
ele é uma construção bem equivocada das fases do relacionamento sexual. O que a gente percebe? A sociedade, ela coloca muito peso na questão do orgasmo, do número de vezes que você se relaciona sexualmente e a sua performance sexual. Então, para eu ser bom de cama, eu preciso dar pirueta, fazer as mais variadas coisas. E, na verdade, é um equívoco. Então, a gente precisa entender que todas as fases, elas precisam ser vivenciadas com intensidade, para a gente ter um resultado final muito agradável. Então, uma vez que eu tenho o desejo, e eu deixo esse desejo tomar conta do meu corpo, e eu passo para aquela fase de excitação, e eu não faço nada com pressa, eu estou ali para conhecer o corpo do meu parceiro, e a gente gasta tempo nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, não se preocupa também com só a manipulação do clítoris ou do pênis. Você tem muitas terminações nervosas nesse local? Claro que sim, mas por que não explorar o corpo todo? Então eu preciso viver com intensidade todas as fases do relacionamento sexual, inclusive até a resolução. Então a resolução é o momento de vocês ficarem ali abraçadinhos, juntinhos e deixar o corpo voltar ao estado de origem. Então, por que não viver com intensidade cada fase? Por que ficar fixado nesse padrão cultural de que tem que ser 3 vezes por semana, 2 vezes ao dia, e tem que ser rápido, que tem que ser 3 vezes na noite. Ou tem que ser demorado, horas. Né? Demais. Então, assim, não existe necessidade disso. Então, o orgasmo deve ser buscado pela intensidade da intimidade e não de forma limitante da relação sexual. Outro mito, e esse é muito comentado, mito do tamanho do pênis. Muito comentado. Esse é interessante para os homens, né? Porque o homem, ele acaba tendo um pensamento equivocado de que o pênis, quanto maior, proporciona mais prazer para a mulher. E isso realmente é um mito. Primeiro que a gente tem que pensar que a vagina, em estado normal, ela vai ter 8 centímetros. Ela só vai se preparar para receber o pênis quando a mulher já está bastante excitada, e aí vai acontecer um prolongamento dessa vagina. Mas o que os homens não sabem é que, independente do tamanho do pênis, só os 5 primeiros centímetros da vagina é que tem percepção. Então, assim, o fundo da vagina, ela não vai sentir mais prazer porque o homem tem um pênis maior. Pelo contrário, se o pênis tender a ser grande demais, pode, inclusive, machucar essa mulher, principalmente se ela não foi bem preparada na excitação. Então, o que a gente entende desse mito? A gente entende que o prazer feminino, ele não está vinculado ao tamanho do pênis. Ele está vinculado a uma boa excitação e à manipulação clitoriana. E aí a gente tem que entender que o clítoris não é só aquela partezinha ali pequenininha que aparece. Então, ele, por baixo ali da vagina, ele se prolonga, tá? Então, ele pega ao redor da vagina, do lado do osso púbico. Então, ali é tudo muito sensível, porque tem terminações nervosas em todos os lugares. Mas com relação ao tamanho do pênis, só até os 5 primeiros centímetros que a mulher tem percepção. E na excitação, o que vai acontecer com essa vagina? Os músculos que estão ali, eles vão se encher de sangue e vão acoplar melhor o pênis. Então, um pênis ser grande ou médio ou pequeno não vai interferir no prazer dessa mulher. O que também tenho certeza que essa discussão em torno do tamanho do pênis tem a ver com a pornografia. Inclusive, Darleide, os filmes pornográficos, eles sempre mostram cenas de pênis que são enormes. Então, são assim, desproporcionais à média. Quando eles buscam os atores, eles pegam exatamente esses homens que são desproporcionais, o que vai criando na mente do homem a ideia de que ele só vai ser mais homem, mais poderoso, mais macho, se ele tiver um pênis grande. Inclusive, alguns homens se submetem à cirurgia para aumentar o tamanho do pênis. Cirurgia, medicamento, bizarrices, coisas assim afins,
por conta de uma mentira que foi contada repetidas vezes e ele acreditou, né? Você acreditou. Mas que bom que estamos aqui ouvindo então sobre o tema e levando você a considerar que esses mitos podem estar atrapalhando a tua relação hoje, a tua atividade sexual hoje. Mito da dor da primeira vez. Esse é quase um mito difícil de ser desfeito, porque as histórias que se repetem são de que realmente a primeira noite vai doer e etc. E já fizemos aqui programas sobre lua de mel e a primeira vez, e assim, enxurradas de questionamentos e histórias, e vem muita história de que foi doloroso mesmo e etc, etc. Você apresenta como mito da dor da primeira vez. Muito bom. É um mito, por quê? Porque não tem que doer. Se a mulher for bem preparada para esse momento, não vai doer. O problema é que geralmente existe muita emoção, muita intenção e às vezes inclusive fora de hora, né? Que dificulta essa primeira vez ser muito boa para os dois. Mas o que acontece? Nesse mito, a gente acaba por ter que falar do ímen, né? Também. Porque as pessoas têm uma construção de que o ímen ele é uma parede toda fechada, né, que é quase impossível de ser quebrada. E na verdade o ímen ele é uma mucosazinha, um tecido que tem uma função importantíssima na primeira infância. Então, quando as meninas são crianças, elas sentam em qualquer lugar, elas não ligam para esse tipo de coisa. Então, para que serve o ímen? Para proteger. E realmente, quando essa criança, essa menininha é criança, vai ser uma proteção, uma barreira. Mas na idade adulta, com a chegada da adolescência, esse ímen ele vai começar a se modificar, porque o corpo dessa menina está se modificando. E uma vez que esse corpo se modifica, ele vai ficando esburacadinho. Um bom exemplo para se entender isso é a menstruação. Se esse ímen fosse uma parede, a menstruação não sairia, ficaria presa, como acontece em alguns poucos casos. E aí o médico tem que ir lá e abrir o ímen. Mas o mais comum ele vai ficando todo esburacado, tanto é que passam coágulos que são grandes, porque ele é todo esburacado. Então, a gente não pode colocar essa dor toda como consequência de uma ruptura do ímen. Na verdade, essa mulher está tão tensa, tão preocupada, que a musculatura do assoalho pélvico dela se contrai de forma involuntária. E aí, o que era para ser só prazer, acaba trazendo a dor. Mas uma vez que essa mulher é bem trabalhada no período de excitação, quando vai chegar um momento que ela vai desejar essa penetração. E se essa penetração ocorrer nesse momento, ela não vai ser dolorosa. A questão é que muitas vezes essa primeira vez foi rápida quando é feito escondido, né? Ou despreparado emocionalmente mesmo, ou muito tenso porque foi muito esperado, muito desejado e agora como vai ser. Porque disseram muito a respeito da dor e ela acredita e obviamente se ela vai esperando a dor, vai doer, dói, porque se contrai, né? A musculação se contrai. Ou seja, esse mito ele está muito pautado em outros mitos. Sim. Como este, por exemplo, que eu citei, de que todo mundo disse que doía, o meu também vai doer. Meu primeiro momento vai doer também. E até a sociedade, em determinados períodos, ela considerava a questão da primeira noite uma coisa importantíssima. Tanto é que as pessoas ficavam esperando, né, do lado de fora, para vir o lençolzinho manchado de sangue. E vários livros trazem, inclusive, a brincadeira, assim, provavelmente uma galinha tinha sido morta naquele dia, porque a quantidade de sangue que se mostrava naquele lençol não podia ser só de uma ruptura de ímen, né? Então, equívocos da construção da sexualidade no decorrer da sociedade. Ainda temos outros para falar sobre o pontinho chamado clitóris. Tem o mito do clitóris? Tem o mito das mulheres também podem ejacular? Podem? A existência do tal do ponto G, isso é mito ou é verdade? O sexo tem muitos segredinhos assim, né? Vamos para o intervalo, aí a gente volta. Deixa eu dar uma dica para você da revista Fique Leve. Muitas vezes eu tenho lembrado para você que nós temos um material que é um presente nosso para você. Então, pede a revista Fique Leve, manda um e-mail para a gente, semtabus@novotempo.com, diz eu quero a revista Fique Leve, já manda o teu endereço e a gente encaminha para você.
E, de outra maneira, você pode fazer isso eletronicamente, o pedido pode ser feito eletronicamente no nosso site novotempo.com/semtabus, clicando sobre o banner que tem a revista Fique Leve, é um material feito com muito carinho, com um bom material sobre saúde física, mental e espiritual, princípios básicos para você viver feliz, saudável, satisfeito com tudo que vem à sua mão para fazer, viver, se relacionar, brincar, ser feliz, trabalhar, se curar, curar-se das doenças, curar-se dos medos, curar-se das aflições, cura. Então, essa é uma revista que fala a respeito de cura, os princípios básicos para viver feliz. Já voltamos, vou voltar rapidinho para a gente continuar aqui com a nossa conversa com a Eliane Mello, ainda falando sobre a construção, vamos falar sobre a reconstrução da sexualidade, quando terminarmos de falar a respeito dos mitos sexuais. Até já! Boa noite para você, conversa agradável hoje. Aprendizado, tá gostando? Então deixa o seu recadinho pra gente. Sem Tabus é a nossa página, semtabus.nt é a nossa página no Facebook, tá bom? Compartilhe com a gente das suas ideias, o que você diz a respeito do tema e de outras questões também. Conversa aqui com a gente, temos muito interesse em saber. Estamos conversando com a Eliane Mello, especialista em sexualidade, falando sobre alguns mitos, a construção da sexualidade, mitos da sexualidade, e ainda vai falar um pouquinho a respeito da reconstrução dela. Antes de ir para o intervalo, eu falei que nós ainda abordaríamos a respeito do mito do clitóris, já falamos isso, então vamos passar um pouquinho adiante. Mito das mulheres que também ejaculam. Realmente, algumas vezes chegam perguntas desse gênero aqui para a gente. Na verdade, as mulheres gostam muito de se comparar com os homens. E aí, como vem que existe a ejaculação masculina, acaba-se por ter uma falácia sobre a ejaculação feminina. Na verdade, o que acontece é que a mulher ela tem uma lubrificação, que a depender da fase do ciclo que ela tiver, do ciclo menstrual, essa lubrificação ela pode ser aumentada ou não. Então, digamos, na fase da ovulação, essa mulher ela vai estar mais propensa ao sexo. É bem provável que ela esteja mais úmida, mas isso não pode ser considerado uma ejaculação. E como a gente já falou também no primeiro bloco, isso também tem influência da pornografia, porque é comum em filmes pornográficos as mulheres ejacularem, mas provavelmente aquilo ali é xixi, bem provável, porque a mulher ela não tem condição, a vagina ela tem um diâmetro que é grande, vamos pensar assim de forma bem lógica, o homem ele ejacula, mas o canal ele é fininho, tem uma pressão que é feita durante todo o intercurso sexual para botar essa ejaculação para fora, para colocá-la para fora. A mulher tem uma vagina para acoplar um pênis, então para ela ejacular teria que ser uma quantidade muito grande e teria que existir um trabalho todo da vagina para botar essa ejaculação para fora. Então, na verdade, isso é uma falácia, é um mito. A mulher, sim, ela fica lubrificada para receber o pênis, essa lubrificação dela pode variar, tá? A depender do momento que ela está no ciclo dela, mas uma ejaculação como a do homem, não. Ela tem uma lubrificação. Entendi. Vale lembrar que quando o profissional diz a respeito do que acontece nos filmes de pornografia, nós precisamos pontuar que nós estamos falando com um profissional que estuda a respeito, que trabalha com essa questão, com pesquisas, inclusive pesquisas já feitas a respeito, porque vale dizer isso caso alguém tenha a impressão de que essas coisas são ditas pura e simplesmente porque assiste por prazer filmes de pornografia sem que considerar quem é que está falando a respeito de tais filmes, e quando estamos falando aqui é pela voz do profissionalismo para justamente pautar você de que o que está sendo dito tem embasamento, tá? E assim, como é fácil entender que muito da sexualidade humana de agora, falando de agora especialmente, tem muito traço do que é dito, sim, pela indústria da pornografia. Outro dia eu li uma reportagem que diz que essa pornografia dá
tanto lucro, ela é tão lucrativa para os que trabalham com produtos eróticos, filmes, enfim, pornografia de modo geral, que até a Disney tem produtos que atendem essa área. Então, é uma rede que sustenta, inclusive, as relações humanas. Por isso que eu repito tantas vezes, né? O Sem Tabus tem o seu lugar, sim, de quebrar paradigmas, derrubar mitos, de quebrar tabus, não no sentido de que muita gente diz, mas para vocês tudo é tabus. Não, para você é tabu falar de sexo do modo correto, é um grande tabu. Então, as coisas que estão equivocadas fora do lugar e a nossa intenção é trazer esse assunto à tona por uma outra visão, tá certo? O mito da existência do ponto G. Então, é mito? É porque quando a gente fala de ponto G, se imagina um local, tipo um botãozinho, um interruptor, que eu vou lá, pego e a mulher já está preparada para o ato sexual. Isso não existe. É claro que algumas mulheres, elas declaram ter uma maior sensibilidade em determinado local. Mas eu achei interessante que teve um estudo que analisou anatomicamente o tecido vaginal, né, de vários defuntos e não encontrou nenhuma inervação especial em um ponto. Então, se a gente pensa que o ponto G é um ponto de maior sensibilidade, esse ponto ele deveria ter uma maior inervação para ele funcionar como esse botãozinho. Isso não foi encontrado, anatomicamente falando. Mas algumas mulheres, elas têm uma percepção de sensibilidade em determinado local da vagina, que geralmente é na parte anterior, já na vagina e na parte anterior. Mas isso não pode ser considerado um ponto específico em todas as mulheres, visto que depende muito da vivência sexual que essa mulher teve. E anatomicamente não se encontrou essa mudança, essa modificação nos estudos. Então é mito. É um mito. O sexo deve ser pensado levando em consideração as suas funções, que vão muito além da procriação. O sexo, segundo a palavra de Deus, também é prazer e é um presente, é uma dádiva, como está lá em Provérbios 5,19, que diz para o homem se alegrar com a mulher da sua mocidade, da sua juventude. Outra função é o conhecimento recíproco da intimidade. Agora, eu queria pedir que você falasse um pouquinho a respeito da reconstrução da sexualidade. Se essa sexualidade foi mal construída, mal elaborada, se esses mitos todos, estes e muitos outros, tá? Tem outros mitos, né? A gente destacou alguns aqui bem importantes, mas existem outros. Se essa vivência sexual é equivocada, como é que se reconstrói a sexualidade? Uma das coisas, Darleide, que mais me chama a atenção na sexualidade é que ela é plástica. Isso significa que ela pode ser remodelada. Que ótimo. Isso significa que eu posso mudar conceitos, eu posso quebrar paradigmas. Então, quando eu falo para uma mulher que achava que o sexo era pecado, e ela ouve a explicação do que aconteceu na história, ela tem o potencial de mudar esse pensamento na cabeça dela. E isso é muito legal. Então, a sexualidade ser plástica, ela me dá oportunidade de aparar todas as arestas. E ela me dá a oportunidade de reconstruir o que foi mal construído ou de reformar o que foi mal construído. Então, se eu fui, digamos que uma criança teve uma sexualidade construída de forma equivocada no início da sua vida, ela tem o potencial de aprender da forma correta. Ela tem o potencial de entender que a vagina dela foi criada com propósito, que ela não é feia, que ela não é suja, que ela tem um cheiro próprio, um formato próprio, e desconstruir essa visão de que sexo é pecado, de que sexo é errado, de que eu não posso me ver nua. Então a gente vai desconstruindo tudo para reconstruir, para aparar todos os erros dessa criação. Mas para isso é claro que eu preciso me colocar na situação de aprendiz novamente. E aí vale ressaltar também que a sexualidade, ela está em todas as pessoas. Independente dessa pessoa ter um relacionamento sexual ou não, ela tem a sexualidade dela. Então,
pessoas que não se relacionam sexualmente, crianças, adolescentes, todos são seres sexuais. Daí a importância da gente trabalhar o tema sempre. Isso é importante realmente ressaltar. Que sexo é uma coisa, sexualidade é outra, é um conjunto, né? E apesar de que o sexo está dentro da sexualidade, mas ela é muito mais ampla. A respeito da reconstrução da sexualidade, você conta uma história aqui no livro Sim. a respeito de como é possível entender essa reconstrução e mudar paradigmas e, enfim, tomar um novo rumo para a própria história. Essa história, ela fala o seguinte, que Beatriz, ela era uma jovem religiosa e ela sempre foi acostumada a se comportar muito bem. Então, ela sempre sentava de perninha fechada, ela não chamava a vulva pelo nome correto, então ela chamava carinhosamente de florzinha. E ela percebeu que no lar dela não existia liberdade para se falar de sexualidade. Então, esse nunca foi um assunto em pauta, naturalmente, no seu lar. E quando ela começou a crescer e chegou na adolescência, ela começou a receber informações externas. E em um determinado momento, ela conta que uma professora de geografia, na adolescência dela, parou a aula e resolveu falar sobre sexualidade. E aquela professora foi fundamental, porque ensinou várias coisas que ela nunca ouviria em casa. E essa construção da sexualidade dela teve um marco na chegada da menstruação, que é uma coisa que acontece com todas as jovens e acaba que pode acontecer dela ficar feliz por esse evento ou então dela ficar extremamente constrangida e esconder o fato. E com essa pessoa aconteceu exatamente assim. Então ela escondeu por 3 meses da mãe que ela estava menstruada, pela dificuldade de falar sobre esse assunto com a mãe. Só que ao chegar na fase já da juventude, ela começou a namorar, conhecer um rapaz e ela percebeu a importância da reconstrução dessa sexualidade. Casou e ela percebeu que tinham vários mitos da sexualidade, o que atrapalhava no relacionamento sexual com ela. Então ela deu a oportunidade de se reconstruir. Buscou a ajuda do pastor da igreja, esse pastor orientou corretamente o casal e eles começaram a ter a entender a sexualidade como um presente de Deus e não como uma restrição, um pecado. E essa história ela demonstra que você, em qualquer fase da sua vida, você tem essa oportunidade, que basta você querer aprender, querer reconstruir, dar espaço na sua mente para novos conceitos, entender que algumas coisas que você carrega consigo mesmo são mentiras que foram contadas e recontadas e ter a oportunidade de se encontrar com a verdade e aceitar essa verdade como um ideal. E é exatamente o que Deus sonha para a gente. E quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente tem um exemplo que eu acho bem interessante, que é o de Isaac e Rebeca. Então, é um casal que demonstra que teve uma construção da sexualidade muito sadia. E, inclusive, tem um episódio onde eles já estão casados, que ele começa a acariciar sua esposa e o rei entende que eles dois são casados pelo nível de carícia. Então, na verdade, o casamento ele serve exatamente para esse aprofundamento da sexualidade, para que eu vivencie a sexualidade com essa ideia do sexo integrado. E Deus quer que a gente seja feliz na relação sexual, feliz no casamento, como psicologicamente, se dando bem, se entendendo, se compreendendo, sendo um complemento um para o outro. E não só o sexo, e não só o relacional. Tem que ser as duas coisas integradas. Muito bom. Aprendemos que sexo e sexualidade são coisas diferentes, porém interligadas. Por exemplo, nós falamos que a construção da sexualidade se dá desde mesmo antes de nascer, né? E depois da concepção, e depois quando ainda na primeira infância, segunda infância, na adolescência, criam-se as paredes, na fase adulta só um acabamento, né? E que em toda hora é possível recomeçar, refazer, restaurar aquilo que foi danificado ao longo da construção de muitos mitos. Falar dos mitos
mitos hoje foi só uma chance de você repensar se você não está carregado de alguns mitos que tiram de você a capacidade de ser pleno sexualmente. E pense bem, muitos dos mitos, eles estão ligados não só à ignorância, não é ignorância que eu digo, o fato de realmente não saber de algumas coisas, mas também por conta de querer saber demais aquilo que não condiz. Sabe aquela história que a palavra de Deus diz, tudo posso, mas nem tudo me convém? Tem a ver com isso também. A curiosidade, sabe, querer fazer por fazer, a satisfação a qualquer custo, a qualquer preço, também são mitos que a gente precisa quebrar. Satisfação precisa ser algo mais leve, mais suave, uma descoberta a dois, saudável, bonita, gostosa. Sexo é para ser gostoso. Eliane, quem quer falar com você pode falar mais de perto acessando o seu blog, é isso? Pode sim, o blog é conversa2.com e lá a gente tem essa oportunidade de estreitar as relações. A Eliane, além de ela como especialista, ela é professora universitária e tem uma vivência muito de perto com esse tema, por isso se debruçou mais especialmente sobre e tem esse livro hoje em mãos, escrito juntamente com a Edilmara Carvalho, que também é profissional na área do conhecimento, com especialização em sexualidade, e tem essa disponibilidade de continuar ajudando, dando palestras para todo o Brasil, enfim. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Muito obrigada, um abraço para a sua família, que Deus continue ricamente te usando para ensinar mais, para ajudar mais a outras pessoas. Amém, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Um beijo para você aí de casa, muito bom, olha só. Cada oportunidade que se renova aqui, para mim, é cheia de importância. Tá? É importante para nós que produzimos o programa, para nós que estamos à frente dele, para quem trabalha nos bastidores, para Novo Tempo como um todo, é muito importante sabermos que essas palavras, esse conteúdo faz um movimento diferenciado na tua vida. Se para você o que foi dito não tem importância nenhuma, tudo bem, ou porque você já sabia, porque você já entende que está tudo bem com você, ok, mas até para os que estão bem e ouve algo do gênero, tem importância sim, porque confirma aquilo que você já sabe, aquilo que você já experimenta. Então é importante. Se não tem importância porque é inútil falar do tema, é porque você não tem nenhum tipo de necessidade e não percebe que o conhecimento pode não fazer diferença para a sua vida, mas faz muita diferença para a vida de quem está em busca muitas vezes até de migalhas, por favor, sabe, pedindo quase que por favor que lhe expliquem por que o desejo, por que o sexo, por que isto, por que daquilo, tem a ver a criação de Deus, tem a ver a conjugalidade, sempre tem mentes querendo saber mais, entender mais e melhor. Então faz-se muito válido esse espaço aqui para a gente falar de sexo com muito respeito, com muita dignidade, porque sexo é importante na construção humana e tem repercussão, inclusive, na nossa espiritualidade. Tem gente que tem uma espiritualidade doente porque a sua sexualidade é doente. Então, fico muito feliz de estar à frente desse programa, contar com profissionais como você e com você aí do outro lado que entende a nossa proposta. Um beijo muito especial, até semana que vem, uma excelente noite para você e até o próximo encontro.